Então, nesse tópico aqui é que a gente vai ver a importância da linha piezométrica, tá? Traçado dos condutos, separação da coluna líquida de cavitação, que vocês vão ver posteriormente também na parte de análise de sistema de recalque, e uma introdução aos transientes hidráulicos. Eu disse para vocês no primeiro dia de aula que o sujeito que não sabe linha piezométrica é um analfabeto hidráulico, certo? Ele não vai saber interpretar os fenômenos que advém da linha piezométrica, certo? Então, quem puder pegar aí o livro, tá? Dá uma olhada para poder acompanhar, se bem que as figuras estão todas aqui, né? Então, pessoal, devido principalmente à topografia dos terrenos, os condutos podem estar abaixo, coincidentes ou acima, em alguns pontos, da linha piezométrica. Então, se você tiver uma situação que você quer pegar a água que está no reservatório superior e lançar para o que está no inferior, dificilmente você vai ter um terreno bem plano, todo caindo aqui, belezinha. A topografia ela é irregular, né? Ah, mas tem um caso lá na minha rua que tem um reservatório que não está em cima. Pode ser que exista, mas nem sempre eles vão estar de uma forma toda regular, ele caindo aqui numa declividade X e chega nessa facilidade, né? Então, é isso que vocês estão vendo aqui na figura 3.5, que você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, certo? Traçado dos condutos aqui, você está vendo aqui a linha piezométrica efetiva. E a linha piezométrica absoluta e o pano de carga estática. Bem, pessoal, todo mundo vai lembrar que a cota ou carga piezométrica, né? Vai ser a cota geométrica, aquele Z, somado com a carga de pressão, que é o P sobre gama, certo? Somei os dois, eu tenho as minhas cotas piezométricas que, traçando ao longo, né, do conduto, eu tenho a linha piezométrica. Muito bem. Então vamos analisar cada traçado desse aqui. Vamos começar com o traçado 1. Então o traçado 1 ele vem, ó, ponto baixo que é a descarga, né? Vem ponto mais alto uma ventosa, chega até aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre descargas e ventosa. Bem, se você analisar a tubulação representada aqui por esse traçado aqui, né, está totalmente abaixo da linha piezométrica, ó. Né? Isso aqui a linha piezométrica está toda abaixo. Beleza. Né? Então, a pressão que está reinando na tubulação, por exemplo, aqui no correspondente ao segmento M, M', é superior à pressão atmosférica em todo o perfil desse conduto. Então, ele vai trabalhar como conduto forçado. Por quê? Porque se fosse a pressão atmosférica, aí ia ser canal, né, pessoal? Então, como ele está totalmente abaixo, ele trabalha como conduto forçado. Certo? Só que, pessoal, em toda adutora, você tem, nesses pontos altos, pode ser que ocorra uma acumulação de ar. Né? Por quê? Porque quando você vai carregando a água, mesmo com o conduto forçado, né, que preenche totalmente a tubulação, você tem o ar dissolvido. Né? Esse ar dissolvido, quando ele chega numa parte alta, ele tende a ficar nessa parte alta. E aí, ele vai juntando com mais bolinhas, mais bolinhas, mais bolinhas, até que pode formar uma bolha maior. Se esse aí não foi retirado, eu posso ter a interrupção do fluxo em alguns casos mais severos. Tá? O que é que eu tenho que fazer?
eu vou instalar um dispositivo que se chama ventosa, tá? Que ela admite ar ou expulsa o ar, né? No processo de esvaziamento da tubulação, caso ocorra esse fenômeno, certo? O que é bastante comum. O que são essas ventosas, pessoal? Elas são aparelhos dotados de flutuadores, né? E vão acompanhando o nível da água. Quando o nível da água vai descendo, o nível de descarga abre, permite a passagem de ar, né? Se o nível de água sobe, o flutuador também sobe. Aí ele vai e veda o nível de descarga. Então, em dimensionamento preliminar, você pode adotar um diâmetro da ventosa igual ou superior a 1/8 do diâmetro da tubulação. A tubulação deve ser assentada também com declividade diferente de zero, né? Evidente, não é para canto nenhum, ou pelo menos superior a 0,5%, para que o ar vá se concentrar nos pontos altos e possa ser removido pelas ventosas quando elas forem instaladas. E nos pontos baixos, porque aqui eu tenho outro símbolo aqui, esse ponto baixo aí, pessoal, que a gente chama de descarga, tá? Essa descarga nada mais é do que um T acoplado a um registro, né? Que vai também servir para você fazer a manutenção da tubulação. Por quê? Porque em cima você tem o ar e embaixo você pode ter acúmulo de água. Então você vai fazer o quê? Você vai abrir o registro e aquela água vai escorrer para uma drenagem lateral. Tá? Então os diâmetros dessas descargas vão ficar condicionados ao tempo requerido para esvaziamento do trecho da linha. E uma regra prática é sempre usar o diâmetro maior do que 1/6 do diâmetro da tubulação. Bem, nos projetos de adutores, normalmente adotam um traçado de tubulação totalmente abaixo da linha piezométrica, certo? Como você viu no traçado 1, ou que coincida com a linha piezométrica, que é no traçado 2, ou seja, ela estaria mesmo em cima da linha piezométrica. Então, se ela está na linha piezométrica, a pressão que reina no interior dela é a pressão atmosférica. E se a pressão atmosférica é a pressão reinante, significa que você tem um canal ou escoamento livre, e não mais um conduto forçado. Beleza? Para lembrar disso aí, né? Bem, continuando. Quando o conduto corta a linha piezométrica, como vocês vão ver que eu vou passar o mouse aqui no 3, ele vem, tá abaixo, pum, cortou. Ficou um pontinho aqui acima, né? Aí depois ele desce de novo e tá abaixo de novo. Aí você fala, não, mas foi só a pontinha, não. Mas essa pontinha aí, né, que tá acima da linha piezométrica, fica sujeita à pressão abaixo da atmosférica. Isso aí pode ocasionar contaminação da água se você tiver um rompimento, certo? Muito bem. Tive esse problema aqui. Então ignoro? Não. O que é o ideal? Quando você tiver algum ponto, né, que você tenha que a tubulação vai cortar a linha piezométrica, é melhor você construir uma caixa de transição, né, e ficar no ponto mais alto, né? O ponto mais alto seria bem por aqui assim, né, no traçado 3, de maneira que você vai alterar a posição da linha piezométrica. Então fica a tubulação totalmente abaixo dessa e, portanto, sujeita a pressões positivas somente com você tendo traçado 1. Então, por isso, às vezes, pessoal, você passa por adutoras e entre as adutoras você vê tipo assim um reservatório. O que é aquilo ali? É uma caixa de transição. Ela está servindo para alterar a linha piezométrica. E alterando a linha piezométrica, eu garanto que ela vai tudo por conduto forçado. Certo? Então, nós vamos até fazer um exemplo que utiliza esse artifício aí. Muito bem. Traçado 4.
Aqui no traçado 4, você vê que está baixo, aí ele cortou. Ele cortou a linha pesométrica efetiva, aí vem... Só que ele fez o quê? Além de cortar, ficou uma parcela bem maior do que o traçado 3, além de cortar a linha pesométrica efetiva, ele cortou também o plano de carga estático, certo? Bem, o que é que acontece? A água não atinge naturalmente o trecho que vai estar acima do nível de água no reservatório R1. E o escoamento só é possível após o enchimento da tubulação. Um exemplo disso aí é como funciona o sifão. Ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, depois ele passa para o outro lado. Então, cortou a linha pesométrica efetiva, cortou o plano de carga estático. Né? O que é que acontece? Naturalmente, essa água não vai fazer isso aqui. Ela vem, como um sifão, enche, aí depois ela passa para o outro lado, certo? Isso aí, pessoal, isso se trata de adutor, você quer levar água de um canto para outro, não faz o mínimo sentido, né? Se você não tem obstáculo, certo? Bem, no traçado 5, no último traçado aqui, desse exemplo, da figura 3.5, ó, ele vem, corta a linha piezométrica efetiva, corta o plano de carga estático, tá? E vai cortar também a linha piezométrica absoluta. Ou seja, quando eu tenho esse caso aí, não tem como a gente ter o escoamento por gravidade. Certo? Por quê? Porque eu tenho 3 casos. Eu cortei a linha piezométrica efetiva, cortei o plano de carga estática, cortei a linha piezométrica absoluta. Então não tem santo que dê jeito aí, porque nem que você queira, ele não vai funcionar como sifão, porque você não tem gradiente hidráulico suficiente para poder transpor essa barreira geométrica aqui, que é justamente esse ponto alto. Certo? Então, como resolver isso aí? Só colocando uma força externa para impulsionar o líquido, tá? Que seria uma bomba. Né? Como nós vamos ver lá nos capítulos 5 e 6. Eu vou só voltar aqui para o chat para perguntar se ficou alguma dúvida, se está tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu só estou vendo aqui a última mensagem do Matheus, que é: professor, o senhor vai disponibilizar no YouTube. É isso, é. Canal é esse canal aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, pessoal, em relação a essa parte dos 5 traçados, vocês ficaram com alguma dúvida ou ficou claro para vocês? Estou acompanhando aqui no chat. Tranquilo por enquanto, né? Beleza. Então, o acúmulo de água no ponto mais baixo se dá por falta de pressão. Não, às vezes não. Às vezes é porque a linha foi parando, né? E aí você acaba tendo aquele acúmulo. E como ele está num ponto baixo, se você tiver um resíduo de água que seja, ele vai lá para o ponto mais baixo. Então, quando você for encher a linha de novo, você tem que dar a descarga e as ventosas serem acionadas, né? Essas ventosas novas são todas automáticas, né? Para poder aquela água a água na descarga ser esvaziada, né? Ser tirada do ponto, e a ventosa conseguir expelir ou também admitir ar, certo? Ou água, né? Essas são as chamadas ventosas de tríplice função. Tem 3 funções. Mais alguma coisa aí que vocês querem perguntar? Tranquilo? Passo para frente. Pode passar para frente. Show. Pode, Thales. Anamin, pode? JR, Lincoln. Se ficar abaixo da limpeza métrica é conduto forçado. Né?
Então, traçado conduto abaixo, totalmente abaixo da linha pesométrica, conduto forçado. Se for coincidente, é escoamento livre, ou seja, canal. Certo? Beleza, Douglas? A Colin respondeu. Então, pronto. Vamos dar a sequência aqui. Então, pessoal, tem aqui, ó. Você vê a importância da linha pesométrica, né? O plano de carga estático, tá? Que é o quê? É o nível do reservatório lá. É como se não tivesse perdido carga, tá? Aí vem linha pesométrica, P sobre gama mais Z, ó. Né? Pesométrica, aqui o plano horizontal de referência. Aí você tem linha de energia, que é o P sobre gama mais Z mais a carga cinética, aquela linha de energia. Né? O que há entre o plano de carga estático e a linha de energia é justamente a perda de carga. Então, nada mais é do que para a aplicação da equação da conservação da energia, né? A equação de Bernoulli. Certo? Entendido? E aí você começa a raciocinar por que, né? O motivo que eu falei, né? Que é tão importante a lei pesométrica que ela faz que você tenha essa avaliação quando você tiver um terreno. Por exemplo, se você tiver um terreno rochoso, né? Que é muito caro você ter que ficar desviando. Então você vai ter que seguir, né? A condição topográfica. Não vai poder mudar muito. Por quê? Porque é uma obra cara, né? Muito bem, pessoal. Para a gente encerrar, nós vamos fazer esse exemplo 3.4, tá? Está no livro que nós vamos acompanhar aqui, tá? E no final abro, no fim aqui da explicação, abro o microfone, o chat para a gente tirar a dúvida. Agora eu vou pedir a participação aqui do nosso locutor oficial, LF, né? Para ele ler aí o enunciado. Tá ouvindo, LF? Ops. Vamos lá? Volte a sua voz bonita para aparecer aí. Aparecer não, para a gente ouvir, né? Cadê o homem? Cadê a questão, professor? Vamos lá. Se perdeu? Professor, qual é a questão mesmo? Onde é que tá a... É o exemplo 3.2. Ah, não tá aparecendo não. Rapaz, desculpa. Não, Vamos não lá. tá espelhando a tela. Pronto. Tá carregando. 3.4. Dois reservatórios deverão ser interligados por uma tubulação de ferro fundido. Coeficiente Reis-Willi 130. Com o ponto alto em C. Desprezando das perdas de carga localizadas determinar. A. O menor diâmetro comercial para a tubulação BD, capaz de conduzir vazão de 70 litros por segundo, sob a condição de carga de pressão na tubulação superior ou igual a 2 metros. B. A perda de carga adicional dada por uma válvula de controle de vazão a ser instalada próximo ao ponto D para regular a vazão em 70 litros por segundo, exatamente. Pronto. Obrigado, LF. Nada. Pronto, pessoal. Acho que deu para entender aí, né? Então é o seguinte, vamos ver aqui isso é um exemplo que eu acho bem prático. Né? Você tem uma topografia que você vai a tubulação ela vai acompanhar a topografia, certo? Salvo se você tiver uma adutora que você vai fazer ela aérea com pilotis, ou seja, ela vai ficar em cima de um concreto armado para que ela fique aérea, não enterrada. Né? Ela enterrada, ela rente ao solo, não tem como, ela vai acompanhar o terreno. Muito bem. Então ele estava dizendo aqui, ó, que você tem a tubulação de ferro fundido, né? Para você desprezar a super de carga, porque você tem 4 km de adutora. Quer saber qual o menor diâmetro comercial, né? Para que a tubulação B, D, né,
conduz a 70 litros por segundo, sob a condição de carga de pressão na tubulação C igual a 2 ou maior do que 2 metros, ou MCA. Por que ele está impondo essa condição? Porque quando você vai comprar a tubulação, você tem as classes de pressões. Tá? Quem tiver anotado no tópico 2 lá, você vai ver que ele naquelas tabelas que ele dá, ele diz classe K7 de ferro fundido, que é tirado de uma tabela de um fabricante de tubo. Então, essas classes elas vão diferenciando as tubulações que suportam até uma determinada carga de pressão. Então, o limite dela é aquele. Passou daquilo ali, ela pode estourar. Por quê? Porque você está colocando uma pressão que ela é maior do que aquela suporta. Certo? Muito bem. Aí a letra B ele pede a perda de carga adicional dada por uma válvula de controle de vazão a ser instalada próxima ao ponto D para regular a vazão em 70 litros por segundo exatamente. Então, esse é um caso bem prático aqui. Você está com 80 e vai cair para 60. Pô, se o terreno fosse regular, era beleza. Só que você tem um mondrongo aqui no meio que está no ponto C, que é de 70 metros, né, por facilidade de 10 em 10. Só por facilidade de cálculo. Então, vamos ver aqui. E no fim eu abro aqui para a gente ver se tem alguma dúvida. Muito bem. A tubulação que conduz ao menor diâmetro é aquela que vai vencer todas as resistências, né? Vai utilizar toda a energia possível. Então, vai ser simplesmente considerar a gente a diferença entre os níveis de água do reservatório superior menos o reservatório inferior. Como você deve desprezar as perdas localizadas, então vai ser simplesmente a perda de carga contínua vai ser 80 menos 60, né? Ou seja, 20 metros. Muito bem, isso aí não é novidade para vocês. Mas, tá? Se eu quiser calcular a perda de carga unitária, eu vou pegar simplesmente os 20 metros que eu sei que é a perda de carga total, dividir por 4.000. Por que 4.000, pessoal? 2.500 mais 1.500, que vai dar 0,005 metro por metro. Confiram aí para ver se está certo. Todo mundo calculadora também, né? Esqueça não. Vou voltar para a apresentação, só um minutinho. Voltou aí? Não, né? Voltou, né? Então, então é um cálculo simples. Então, pessoal, está aqui, caso decimais. Ó. Passo 2. Calcular a perda de carga no trecho BC. Então, de B a C, eu não tenho a perda de carga unitária. De B a C, eu vou ter justamente o 0,05 vezes 2.500, que vai dar 12,5. Se aqui deu 12,5, pessoal, para completar os 20, vai faltar 7,5, né? Certo? Muito bem. Então, entre B e C, eu tenho 12,5 de perda de carga. Muito bem. Então, vou aplicar a equação de Bernoulli entre A e C. Tá? Então, vamos lá. ZA mais PA sobre gama mais a carga cinética em A é igual a ZC mais PC sobre gama, carga de pressão, mais VC ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga. O ZA é 80, o ZC 70, aqui corta, a carga cinética e o PC sobre gama, né? E a gente sabe que ele disse que tinha que ser pelo menos 2, né? Logo, e a perda de carga que é 12,5. Então, pessoal, a carga de pressão aqui em C, né, que é PC sobre gama, vai dar menos 2,5. Menos? Menos. Significa o quê?
que foi que você viu ali naquela slide anterior? Ele passou a linha pesométrica, né? E aí você pode ter, né, nesse ponto, pressões inferiores à pressão atmosférica. É normal, então a carga de pressão deu negativa. Então, como o valor calculado para a carga de pressão em C é inferior ao estabelecido no problema, qual é a solução para esse caso? Elevar a linha pesométrica. Você elevar a linha pesométrica e toda a tua tubulação vai estar abaixo dela, né? Então, vou dar aqui uma inclinação menor nessa linha entre A e C. E a partir daí, uma inclinação maior até o ponto E, né? Então, eu posso alcançar isso aí reduzindo a perda de carga, né? Como é que eu faço para reduzir a perda de carga? Aumento o diâmetro, né? Vocês estão vendo que até agora não foi calculado o que ele pediu, né? A letra A é qual é o diâmetro comercial. Então não tem. Por quê? Porque eu estou primeiro fazendo a análise para ver se eu colocasse qualquer diâmetro aqui, ele estava dando um problema alto aí de carga de pressão abaixo negativa, né? Muito bem. Agora vamos ver aqui. Na condição limite que ele estabeleceu no problema, né? Ou seja, quando PC sobre gama foi igual a 2, professor, o que eu disse que PC sobre gama é 2? Não, PC sobre gama é o que você está procurando, né? Então, nessa condição limite, né? Então, eu tenho que proporcionar, certo? Uma perda de carga que você vai calcular entre A e C. Então, vamos lá. ZA, né? Porque o PA sobre gama é zero e a carga cinética é zero, vai ser igual a ZC mais PC sobre gama mais ΔH, certo? Estão me ouvindo agora? Pessoal, acho que dá uma falhada só no meu microfone aqui. Então, voltando aqui, né? Então, pronto. A perda de carga, certo? Com a imposição de que essa carga de pressão tem que ser igual a 2, ela vai resultar 8 metros. Então, já mudou, tá? Vocês estão entendendo aí? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou calcular o diâmetro, certo? Aplicando Reis-Williams, certo? Falhou, foi, pessoal? Foi? Então, vamos lá, certo? Então, vamos aplicar simplesmente aqui a forma de Reis-Williams. Então, 10,64 vezes Q, que ele fala que era 70 litros por segundo elevado a 1,85, vezes 2.500, vezes o coeficiente de Reis-Williams, 130, elevado a 1,85, vezes o diâmetro, né, elevado a 4,87. Resolvendo isso aí, você tem que dar 0,303 metros. Tá? Então, vamos adotar um superior. Bem, se eu tenho como resultado 0,303 metros, ele não é essa perda aqui, não vai ser a perda de carga que você está calculando. Eu vou ter que recalcular a perda de carga para este diâmetro 350 milímetros. Então, vou aplicar aqui, certo? Para achar a perda de carga que vai ser, a perda de carga que vai ficar no lugar do 8, né? Por quê? Porque você determinou qual era o diâmetro para aquela situação. Então, eu estou dando uma folga, porque não existe diâmetro comercial,
de 303 milímetros, tá? Então, essa nova perda de carga, calculada aqui, ou seja, vai ser 10,64 vezes 0,07 elevado a 1,85, vezes 2.500, sobre 130 elevado a 1,85, vezes 0,35 elevado a 4,87, vai dar perda de carga de 3,962 metros. Beleza, pronto. Então, o que é que nós vamos fazer? Com esse diâmetro aqui, como é que fica, né, a minha carga de pressão lá no ponto C? Então, eu vou aplicar de novo, certo? A equação de Bernoulli entre A e C. Então, 80 por ZA, 70 por ZC, o PC que eu quero achar com a perda de carga de 3,962. Então, a carga de pressão que a gente achou vai ser 6,038. Significa o quê? Pronto. Agora, a gente conseguiu fazer com que a carga de pressão seja superior à atmosférica. Muito bem. Passo 6 vai ser aplicar a equação de Bernoulli entre A e E. Então, a gente achou o diâmetro do trecho CD, né? Determinou-se, né? 350 milímetros. E agora vamos aplicar aqui entre A e E. Então, vou ter aqui os 80 aqui do ZA vai ser igual aos 60, né? Mais a perda de carga de B a C, mais a perda de carga de C a D. Tá? Ora, como a gente viu, né? A perda de carga ΔH1 tem que ser recalculada. Por quê? Porque o diâmetro adotado é diferente do calculado. Então, jogando 80 menos 60 menos 3,962, eu tenho aqui ΔH2 vai ser 16,038. Né? Então, soma 16,038 com 3,962 com os 60 eu vou ter os 80. Show! Muito bem. O que é que eu faço? Eu vou descobrir quanto que é o diâmetro do trecho CD. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a perda de carga que eu acabei de calcular, 16,038, e vou aplicar para achar qual é o diâmetro. Né? 10,64 vezes 0,07 elevado a 1,85 vezes 1.500, que é o comprimento desse trecho. Sobre 130 elevado a 1,85 vezes o diâmetro, que é o diâmetro calculado de 0,236 metros. Certo? Então, pessoal, não existe também um diâmetro de 0,236 metros. O diâmetro comercial mais próximo é de 250 milímetros, jogando para cima, certo? Bem, por analogia, como a gente está calculando o diâmetro, que é diferente do diâmetro que foi o diâmetro calculado, você tem que recalcular, né, a perda de carga. Né? Ou seja, como o diâmetro indicado é superior ao calculado, a perda de carga contínua é inferior a 16,38. E, portanto, a capacidade da tubulação é superior a 70. Então, para controlar essa vazão, deve ser instalado no ponto D uma válvula parcialmente fechada para que eu provoque uma perda de carga complementar, como você pode ver aqui na figura. Ó. Tá vendo a válvula? Né? O registro. Ora, vamos entender aqui. O diâmetro que você pegou e calculou, né, diretamente da fórmula, foi 0,236. Beleza. Não existe esse diâmetro comercialmente. Então você vai lá no catálogo e vai ver que o diâmetro que tem no catálogo é 250 milímetros. Então eu vou e aplico de novo. Ora, se eu estou aumentando o diâmetro, né, eu vou aumentar minha capacidade de vazão. Né? Por quê? Porque eu vou diminuir a perda de carga. O que é que acontece quando eu aumento o diâmetro, pessoal? Diminua a perda de carga. Se eu diminuir a perda de carga, a capacidade da tubulação vai ser maior do que 70. Então, o que é que eu vou fazer para controlar? Vou colocar justamente essa válvula, esse registro aqui, parcialmente aberta, e esse registro vai ter que
aumentar, vai se complementar a perda de carga, de modo que eu só passe 70 litros por segundo. Tá? Beleza? Não acabou não. Então, vou determinar a perda de carga adicional para controle da vazão. Eu vou chamar de ΔH2, duas linhas. Tá? Então, ΔH2, duas linhas, vai ser a perda de carga ao longo do trecho 2, mais a perda de carga localizada na válvula parcialmente fechada, que é justamente o que eu quero saber. Então, eu tinha 16,038 metros de perda de carga, tá? Vou calcular qual é essa perda de carga com esse diâmetro 250. Esse residual é justamente o que vai me dar de perda de carga localizada com o fechamento do registro parcial. Né? Então, aplicando aqui, eu vou ter 16,038 vai ser igual a Reis Williams, 10,64, 0,71 elevado a 5, vezes 1.500 sobre 130 elevado a 1,85 vezes 250 milímetros vezes elevado a 4,87 mais a perda de carga. Logo, pessoal, a perda de carga, né, localizada nessa válvula parcialmente fechada é de 3,8 metros, tá? Então, eu vou só mais uma coisa aqui para complementar. Significa o quê? Dando um resumo geral. Você tinha uma situação que eu tenho que baixar, colocando modificando os diâmetros, eu vou baixar a linha piezométrica, né? Para que eu não tenha pressões inferiores à atmosférica aqui, no ponto C. Ótimo. Aí você pode pensar, e por que eu não tenho um diâmetro aqui, vem com 350 e depois para 250? Ora, qual é o artifício que você está usando para que você faça que a linha piezométrica suba? Né? Eu não quero elevar a linha piezométrica. Então, o que foi que fez? Alterou-se o diâmetro. Então, não necessariamente, pessoal, eu vou com o diâmetro, chego no diâmetro e vou terminar com ele. Certo? Eu posso simplesmente elevar a linha piezométrica fazendo essa alteração de diâmetro. Então, não há necessidade de ele ser o mesmo diâmetro entre esses dois trechos. Principalmente pela condição topográfica do terreno que não é favorável. Então, esse é um dos artifícios. É por isso que, se um dia vocês tiverem a oportunidade de pegar um projeto de um adutor, vocês vão ver que nem se começa um diâmetro e termina com outro. Agora, se eu tivesse um terreno favorável, sem esse mondrongo aqui, sem essa montanha no ponto C, provavelmente eu poderia começar com o diâmetro e terminar com ele, certo? Fazendo sempre de modo mais econômico. Bem, a gente encerra a parte de hoje por aqui, né? Porque foi mais aquela conversa inicial. Eu vou abrir aqui o espaço para vocês tirarem qualquer dúvida que seja. Não deixem dúvida, tá? E aí, a semana que vem, a gente vai separação da coluna líquida e cavitação, que é um assunto novo para vocês. Então, pessoal, o espaço aberto aqui para tirar dúvida. Quem quiser pode digitar, quem quiser também pode falar no microfone, câmera e por aí vai. Tirar dúvidas sobre esse exemplo aí. Ninguém? Tudo tranquilo? Sem dúvidas? Ninguém responde, não. Tranquilo? Bom, obrigado. Tô vendo que também, isso aqui para mim é novo, viu, pessoal? Tô aqui tentando fazer o melhor, tá? Então, este exemplo é um pouco parecido com aquilo que você viu lá no começo. Deixa eu voltar aqui, né?
Pronto, traçado 2, né? E foi que a explicação. Você tinha que bichar ele abaixo da limpeza isométrica, né? Para que ele funcionasse como conduto forçado, né? Qual é um dos artifícios que se faz? Né? Colocar uma caixa de transição, né? Haja visto que você está cortando tanto a linha pesométrica efetiva como a linha pesométrica absoluta, certo? Questão de prova, não sei, um dia que se Deus quiser a gente voltar, pode até ser, né? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Ficou tranquilo? Certo? Tá beleza? Vocês estão conseguindo compreender a importância da linha pesométrica num projeto de uma adutora? A gente vai voltar a falar nisso na disciplina de saneamento 1. Tá? Quando a gente bota a mão lá na massa e vê também a análise econômica de um projeto de uma adutora. Então, podemos encerrar por aqui. Tá, Cainha? Semana que vem, no mesmo horário da aula, a gente volta com força total. E eu vou passar também o link, tá? Toda semana eu passo o link, você não se preocupe não. Tá? Porque esse aqui vai expirar, né? Professor, com a queda do nível da água, teria que ter um auxílio de uma bomba? Em que caso, LF? Seja mais específico aí. Tipo, num reservatório que não tem reabastecimento e o nível da água estaria baixando e o conduto ia ultrapassar a linha pesométrica. Como é que eu procederia, no caso? Isso é um nível variável, né? Sim, sim. É. Enquanto você projeta ela para ser um nível fixo, aí não. Você vai trabalhar só com aqueles níveis operacionais, então ela vai sempre funcionar como um conduto forçado. Tá? Porque eu trabalho com nível mínimo e nível máximo. Né? Então, quando ela estiver no mínimo, ela aciona para entrar mais água. Quando ela vai ativar no nível máximo, a boia vai e aciona também para ela parar de receber água. Entendeu? Isso aí também a gente vê mais com mais detalhe na disciplina de saneamento 1. Mas é o mesmo momento. Agora, se o nível operacional não for, né, você não tem essa disponibilidade de encher, aí você tem que chamar uma bomba. É como é em algumas casas, né? Por quê? Porque você não tem aquele abastecimento contínuo. Então, se você não tem abastecimento contínuo, com pressão suficiente, você tem que usar a bomba para jogar lá da parte de baixo para a caixa d'água da sua casa, ou seja, para o reservatório da sua casa. Né? Acontecia isso muito antigamente. Né? Tem muitas casas mais antigas, você tinha que ter uma bomba para poder jogar lá para a caixa d'água lá em cima. Certo? Alguém mais quer falar aí? Só o LF falou hoje. Raeli, quer comentar alguma coisa? Acho que não. O 3,14 está aqui também, né? Pi. MM. Ah, aí ela apareceu. MM, tranquilo. Pi, nosso famoso Pi 3,14. Ah, é Maria Messia mesmo. MM2 é o Mikael, mas é mais fácil chamar Mikael. Colin, beleza? Todo mundo entendeu, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? JB, cadê ele? O homem deve estar na usina. Tranquilo, né? Então, pronto, pessoal. A gente para. Valeu, Thales. Então a gente para por aqui hoje, certo? Tá, para ter aqui a minha longa introdução, as minhas longas introduções. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. Vamos fazer as orações de você para se passar o mais rápido possível. Fiquem em casa, se cuidem, certo? E aí a gente continua a semana que vem.